Também nesse momento, no nosso momento Recivil, veremos aí o recado importante do nosso companheiro Paulo Risso, que representa muito bem os registradores oficiais de Minas Gerais, os cartórios, dando a sua voz e a sua vez. É com vocês, parceiros. Momento Serjusmig no Segurança e Cidadania. Hoje eu converso com o advogado, o doutor Humberto Lucchesi. Ele pertence ao jurídico do Serjusmig. Doutor Humberto, está sendo lançada uma cartilha para os serventuários da primeira instância, da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais. O que traz essa cartilha? Na verdade, a ideia ela advém de uma preocupação do Conselho Nacional de Justiça. Ele editou em julho de 2002 a Portaria 114, muito preocupado com a saúde emocional e física do servidor, em razão do aumento progressivo de doenças físicas e emocionais e a grande quantidade de afastamento temporário e definitivo do servidor. Então, em razão dessa preocupação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, de formular uma política nacional de proteção à saúde do servidor, nos inspirou essa ideia de estar elaborando essa cartilha. Doutor, o senhor conversava comigo nos bastidores e o senhor me dizia que até questão de suicídio existe por parte dos serventuários. Essa cartilha, ela prevê exatamente que esse mal não aconteça com o serventuário da Justiça de Primeira Instância em Minas Gerais? Bom, existem realmente relatos de suicídio, de vocação, de ideação suicida, mas não só suicídio. A gente tem um universo de doença psicossomática. Por exemplo, a questão da ansiedade, do estresse, depressão, as famosas síndromes de burnout, que é a situação do esgotamento emocional do servidor. Então, nesse sentido, preocupado até com a questão da atividade adicional, da eficiência, e a gente identifica que você colocou os efeitos. Na verdade, identificar as causas, por que acontece isso. A realidade é por que acontece. Hoje nós temos, dentro do Poder Judiciário, e dentro do CNJ, que é fazer essa política de modernização, de coordenação do judiciário, ele estabelece esse sistema de metas. Nesse sistema de metas, nós temos uma gestão de metas por produtividades altíssimas. Então, em razão disso, gera uma pressão em cima do servidor, gera uma pressão em cima do magistrado, porque o magistrado, esse sistema de promoção por merecimento está atrelado à produtividade. E essa pressão ela é transferida simultaneamente para o servidor, para atingir essas metas. Então, a ideia dessa cartilha é fazer uma reflexão original, não só nos efeitos, nos sintomas desse ambiente degradante, é fazer uma reflexão também nas origens. E aí a gente tenta introduzir uma reflexão inaugural do que significa o trabalho decente. Doutor Humberto, e aonde? Quem está nos assistindo, aonde vai encontrar e tomar posse e apanhar essa cartilha? Bom, essa cartilha ela foi um projeto idealizado pelo Serjusmig, com apoio institucional do Serjusmig, com apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, na pessoa do presidente Luiz Cláudio Chaves, e também uma inspiração do anterior, professor Raimundo Cândido Júnior. Então, na verdade, essa cartilha está disponível no Serjusmig, na OAB, e a ideia nossa é disseminar esse debate. É direito do servidor ter um trabalho decente, um ambiente de trabalho sadio. Isso é um princípio constitucional, está no artigo 225 da Constituição da República. E trabalho decente, você tem elementos que é importante registrar, que ele pressupõe também uma instância de diálogo social com o empregador, com o poder público. E também a liberdade sindical e o reconhecimento da negociação coletiva como instrumento efetivo de proteção aos direitos sociais. Então, esse é o primeiro debate, até o nome fala reflexões inaugurais, a gente está à disposição do servidor público, da sociedade civil e do servidor público em geral, para estar levantando esse debate de trabalho decente e sustentabilidade. Olá, iniciamos agora mais um Momento Recivil. No programa de hoje nós vamos conversar sobre casamento. Mesmo com tantas críticas e piadas rotineiras, nunca se casou tanto no Brasil. Segundo dados do IBGE publicados no final do ano passado, só no ano de 2012 foram realizados mais de 1 milhão de casamentos em todo o país. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje o advogado Felipe de Mendonça Pereira Cunha, que acaba de lançar o volume 4 da coletânea de estudos do Recivil, que trata especificamente sobre casamentos. Boa noite, Felipe. Boa noite, Renata. No primeiro momento, o que levou a esse acréscimo do número de casamentos no país foi exatamente o maior acesso à informação das pessoas que passaram a buscar, então, informações inerentes, específicas aí sobre o casamento.
não só sobre como se casa, mas também informações sobre os direitos que as pessoas têm ao se casar. Hoje, como não há um prazo para o divórcio, bem como também o divórcio foi facilitado pelo fato de poder ser feito até administrativamente, eu digo até no próprio cartório, isso tudo facilitou. E também, por fim, os projetos sociais aí ao longo do país que promovem vários casamentos coletivos também facilitaram bastante a ocorrência desse ato. Então, foram esses 3 fatores aí que levaram ao crescimento do casamento. O que antigamente a pessoa casava uma vez só, hoje ela casa, descasa, casa de novo, casa 2, 3 vezes, quantas vezes quiser. Né? Exatamente, é. E como o divórcio não exige mais prazo, então a pessoa casa e no dia seguinte, por exemplo, ela já pode divorciar. Então, hoje em dia, temos aí várias pessoas que casaram 3, 4 vezes em um curto espaço de tempo. Tá certo. Então vamos pensar na parte prática, Felipe. Os casais que estão pensando em aumentar essas estatísticas neste ano, qual o primeiro passo para quem quer se casar? O primeiro passo do casal é verificar a residência de cada um deles. Estabelecida a residência, eles têm que ir no cartório de registro civil das pessoas naturais, de onde um ou outro reside, para poderem promover a habilitação de casamento, que é o primeiro ato aí para eles procurarem a formalizar o casamento. E essa habilitação vai precisar de alguns documentos, né, Felipe? Certo. O cartório ele vai instruir os noivos os documentos necessários para eles habilitarem. Vários documentos ali eles vão preencher no próprio cartório. Portanto, vai ter um requerimento de habilitação que os noivos vão assinar no cartório, assim como uma declaração das testemunhas que atestem que conheçam os noivos e também que não há nenhum impedimento que os iniba a casar. Esses são documentos que são preenchidos na própria serventia, na presença de 2 testemunhas que os noivos vão levar para o cartório. Quanto à documentação que eles vão ter que levar de plano, seria uma certidão de nascimento deles, que prove o estado civil, ou seja, que prove que eles não são casados, que eles estão aptos aí a contraírem as núpcias, bem como também, outro documento fundamental é um documento de identificação pessoal deles, ou seja, qualquer documento de identificação civil com foto hábil a comprovar que eles realmente são quem atestem ser, esse documento também vai ser essencial. E por fim, caso seja necessário, o cartório vai requisitar deles um comprovante de residência, para que isso estabeleça a competência do cartório para poder celebrar e para poder habilitar o casamento. E no caso dos noivos serem menores de idade, Felipe, menor de idade pode casar no Brasil? Pode sim, os menores de idade podem se casar. É interessante a gente estabelecer 2 situações distintas, dos menores de 16 anos e dos maiores de 16, mas menores de 18 anos, são considerados menores. Os menores de idade, os menores de 16 anos, que são os absolutamente incapazes pela lei, eles precisam de uma autorização judicial para poderem se casar, e essa autorização se dá dentro de 2 hipóteses apenas. No caso do nubente ou do noivo aí querer evitar o cumprimento de pena criminal, ou no caso de gravidez. Portanto, apenas nessas 2 hipóteses e através de uma ordem judicial, o menor de 16 anos consegue se casar. Por outro lado, o maior de 16 anos e o menor de 18, que é considerado relativamente incapaz pela lei civil, ele também pode se casar desde que haja autorização expressa, ou seja, por escrito de ambos os pais. Dada essa autorização, eles podem se habilitar normalmente e, consequentemente, celebrar o casamento. Interessante. Nós vamos agora, então, para outra ponta da linha. Com a expectativa de vida agora muito aumentada, né? O IBGE também atestou isso. Os idosos, eles também podem se casar com essa mesma facilidade? Sim. Não há diferença nenhuma no procedimento quanto aos idosos. O que a gente vai observar no Código Civil é uma limitação quanto ao regime de bens dele. Portanto, os maiores de 70 anos vão ter que casar obrigatoriamente pelo regime de separação total de bens por imposição da lei. Então, os maiores de 70 anos não vão poder escolher livremente o regime de bens dele. A única penalidade é quanto a essa limitação do regime de bens. Quanto ao trâmite, os procedimentos são rigorosamente os mesmos. E hoje a gente vê que está muito em voga também, Felipe, a questão da união estável, né? Hoje está muito mais fácil, não existe mais aquela tradição de ter mesmo que casar para morar junto. Quais são as diferenças aí entre o casamento e a união estável? Pois bem, Renata, num primeiro momento a gente tem que estabelecer a semelhança entre a união estável e o casamento. Então, a Constituição Federal
ela ali classifica tanto o casamento quanto a união estável como entidades familiares. É muito importante a gente observar isso. Quanto às diferenças, a gente vai observar em 3 campos distintos. No primeiro campo, quanto à formação, no segundo, quanto à extinção e, por fim, quanto à sucessão. Quanto à formação, o casamento se trata de um ato solene, ao contrário da união estável, que é meramente para provar uma situação de fato. Então, o mero fato das pessoas passarem a conviver em uma união pública contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, só de viverem com esse espírito, isso daí já qualifica a união estável e está configurado, portanto, a união estável. Então, é meramente uma situação de fato ali que é provada. Essa é a diferença quanto à constituição de ambos os institutos. Já referente à extinção, o casamento é extinto pelo divórcio ou pela morte. O divórcio, como o casamento, é um ato estritamente solene também, como a gente observa. Já a união estável, não. O simples fato de já não conviverem mais junto, do relacionamento ter acabado ali, já comprova a extinção da união estável. Lembrando que a união estável também pode ser constituída através de uma escritura pública lavrada no tabelionato de notas. E também, da mesma maneira, ela pode ser dissolvida. Se os conviventes assim quiserem, eles podem lavrar uma escritura de dissolução de união estável, oportunidade em que eles vão ali declarar que um vínculo entre eles foi extinto. E por fim, Renata, a última consideração é referente à sucessão. O Código Civil ali estabelece diferenças nos direitos das sucessões entre o casamento e entre a união estável. De acordo com o Código Civil, no casamento o cônjuge ele é considerado um herdeiro necessário. Já na união estável, não. Já na união estável, o companheiro só vai suceder naquilo que ele participou, que o casal adquiriu um esforço próprio. Portanto, e a título oneroso, ou seja, que eles trabalharam ali com um ganho pecuniário. Então, essa é a diferença. Muito obrigada, viu, Felipe, pela Por nada, Renata. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. No programa de hoje, nós temos dicas valiosas para quem pretende se casar em breve. E para acessar o volume 4 da coletânea de estudos do Recivil, de autoria do Felipe, acesse o site www.recivil.com.br. O volume 4 trata sobre os aspectos práticos do casamento na sistemática do Código de Normas. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa. É isso aí, obrigado parceiro, obrigado Sandra Silvestrini, a nossa presidenta aí do Serjusmig. O programa Segurança e Cidadania está chegando ao seu final. Isso, foi rápido, né? Assuntos muito sérios, dinâmicos que pudemos abordar aqui. Você, policial civil, que ainda não se filiou ao Sindipol, venha, filie-se e fortaleça a sua categoria. Juntos somos sempre mais fortes. Juntos somos sempre melhores do que somados, não é verdade? Então venha, filie-se, traga aqui a sua reivindicação, participe aqui das nossas reuniões, dos nossos debates, porque você, filiado, com certeza tem os seus direitos mais respeitados. Mande suas dúvidas também para o nosso site, que você muito bem sabe, mas eu sempre vou lembrar, que é o www.sindipolmg.org.br. Por sua audiência, por sua participação, o nosso muito obrigado. Quero deixar aqui também o meu abraço especial para o companheiro Tião, o Tião lá da maçonaria, da Avenida Brasil, não é verdade? Está todos os dias lá servindo os nossos irmãos, os nossos companheiros. Também para a senhora Graça, essa filiada aguerrida aí do nosso sindicato irmão, que é a Asteng, lá o time chefiado aí pelo Carlinho, não é verdade? Abraço para você, Graça. Um beijo no seu coração também, Tião. Esse guerreiro aí que está sempre nos servindo muito bem, todas as quartas-feiras, enfim, todos os dias. Por sua audiência, por sua participação, fica aqui o nosso muito obrigado. Esperamos contar com você, com a sua participação ativa aqui na Band na próxima semana, se Deus quiser. Por tudo isso, muito obrigado e até lá.